Esse é o aplicativo Clínica Médica, feito para a disciplina de projetos de programas, solicitado pelo professor Horácio para obtenção da quarta nota parcial, que seria o trabalho prático 2. E, bom, essa tela inicial, ela não faz de fato um login, ela é meio que uma capa para apresentar o nome e a minha matrícula, meu nome e matrícula, com o nome da matéria e abaixo o nome do professor. Clicando em login, nós vamos de fato para o menu da aplicação. Nós teremos 3 áreas. A primeira área vai servir para cadastrar o médico. A segunda, para o recepcionista. A área da recepção ela é feita para marcar a consulta de um paciente. A terceira área é feita para o médico e ela serve somente para ver e também alterar ou excluir cadastros dos pacientes que já foram cadastrados através da recepção, que já tiveram a consulta marcada na recepção. Então, vamos primeiramente cadastrar um médico. Vamos às condições. A clínica funciona de 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Na verdade, até as 17. Mas a gente define até 16 horas da tarde, porque ele atende mais 1 hora. Isso é outra coisa. Ele vai funcionar somente através de hora em hora. Então, a gente vai especificar, por exemplo, Horácio, especialidade do médico, pediatra. É importante não deixar espaço, ele não lê espaço, então sem espaço. E ele vai entrar 8 da manhã e sair, por exemplo, 16 da tarde. Note que se eu botasse 18, ele não iria salvar. Por que não? Porque simplesmente a clínica fecha às 17. Outra coisa, se eu colocar 14 horas que ele entra e que ele sai às 8, ele também não vai salvar, porque não faz sentido ele entrar mais tarde e sair antes de ele ter entrado. Então vamos colocar um horário válido, ele entra às 8 e sai meio-dia. Perfeito. Vamos salvar, o médico foi inserido com sucesso. Clicando embaixo em exibir cadastros, poderíamos ver todos os médicos que estão cadastrados. Aqui é uma lista, é um list view, e clicando nele, nós vamos ir para uma tela onde nós podemos alterar o cadastro, como por exemplo Horácio, professor, mudar aqui o horário, por exemplo, de saída, agora ele vai sair às 16 horas, e nós podemos atualizar. Como podemos ver, o cadastro médico foi atualizado. Se apertarmos excluir, o médico em questão será excluído e nós podemos voltar para exibir os outros cadastros. Essa aqui é a parte de cadastrar um médico. Agora nós vamos para a parte da recepção. Ela funciona da mesma forma que o médico, que é cadastro médico. A diferença é que aqui teremos um nome, então vamos colocar um nome, uma idade e a especialidade do paciente. Essa especialidade do paciente seria a especialidade que o paciente está necessitando. Por exemplo, eu preciso de um ortopedista, um pediatra ou algo assim. O que acontece é que ao cadastrar, a gente vai precisar com que, para a consulta ser de fato marcada, a gente precisa digitar, na verdade, que a especialidade que o usuário, que o paciente deseja, já tenha no banco de dados, ou seja, que já tenha um médico lá na clínica que atenda com essa especialidade que ele deseja. Então, a gente cadastrou um pediatra. Se eu pedir aqui, por exemplo, um ortopedista, e mais uma coisa, também não pode espaço. E o horário de atendimento for, por exemplo, 13 horas e os sintomas dela for dor no pé. Eu tentar cadastrar, não há médicos horários disponíveis. Entretanto, se eu vier aqui e eu fizer o que? Colocar por exemplo, o pediatra, que foi o que eu coloquei lá em cima, 13 horas, marcar consulta, o paciente foi cadastrado, certo? Por quê? Porque existe um pediatra e 13 horas, e às 13 horas, o Horácio, que foi o médico que cadastramos, ele vai estar no trabalho, entendeu? Então, agora a gente pode buscar um paciente, a gente consegue ver os pacientes e aqui nós podemos excluir ou alterar o cadastro, a gente pode voltar lá para a lista de pacientes, etc. Quanto ao Sou Médico, o médico vai entrar aqui, vai ver todos os usuários que estiverem aqui. Ele vai entrar
e vai ver aqui todo os sintomas e aí ele vai poder fazer a avaliação. Ele pode inclusive atualizar para caso dor no pé, dor de cabeça, caso ele esteja sentindo lá outra dor. Pronto, foi atualizado. Se a gente voltar a abrirmos novamente, foi atualizado aqui também. Vou aqui adicionar outro médico, outra especialidade, então eu vou adicionar o Rodrigo. Ele vai ser ortopedista, por exemplo. Ortopedista, ele vai entrar às 8 e sair às 10. Isso aqui é um outro exemplo que o horário também precisa bater. Então eu vou salvar. Pronto, o Rodrigo está aqui, ortopedista, de 8 às 10. Agora eu vou marcar uma consulta. Então eu vou marcar a consulta aqui para alguém, para algum usuário. 14. Especialidade do paciente que ele necessita, ortopedista. Beleza. Aí agora eu vou marcar, por exemplo, lá eu vou trabalhar de 8 às 10. Então eu só posso colocar 8, 9 ou 10, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 12. Não, eu vou botar aqui 14. Sintomas, qualquer coisa, marcar consulta. Não foi marcado. Mas se eu colocar aqui 9 horas da manhã, a consulta foi feita. Como a gente pode ver, as condições elas estão adequadas. A gente vai atualizar agora isso aqui. Na verdade, está sentindo dor na mão. E atualizar. Pronto. Tudo funcionando perfeitamente. Caso você seja médico, você entra nessa terceira área e vai direto para os pacientes. Clicando aqui, tudo funciona. Uma outra opção que nós temos aqui, e isso funciona para todos, é que ao clicarmos aqui em cima, nesse maisinho, aqui em cima, na toolbar, na barra de ação, nós vamos ir diretamente para a área de cadastro, sem precisar necessariamente voltar. E caso tenhamos muitos pacientes ou médicos, poderemos procurá-lo através dessa lupa. Escrever aqui, por exemplo, Rodrigo. O Rodrigo apareceu, a gente abre. Vou fazer a exclusão para mostrar que está funcionando. Voltando, o Rodrigo não é mais encontrado, somente o Horácio Professor está aqui. Então, se eu pesquisar, por exemplo, o Rodrigo, não aparece ninguém. Bom, então esse é o aplicativo e obrigado.